Filipe foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, um homem simples que atendeu a um chamado que mudou sua vida para sempre. Conhecido por sua disposição em compartilhar a mensagem do reino e por sua obediência ao Espírito, Filipe viveu uma jornada incrível de fé e propósito, conduzindo muitos ao encontro com Cristo. Prepare-se para mergulhar na história desse homem extraordinário, que começou como um pescador em uma vila humilde e se tornou um evangelista que impactou gerações. Você está pronto para conhecer os desafios, milagres e encontros que marcaram a trajetória de Filipe? Essa é uma história que inspira, transforma e ensina que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir planos grandiosos. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Filipe nasceu em Betsaida, uma vila modesta na Galileia, conhecida por sua rotina de pescadores e pelos rumores das antigas profecias sobre um Messias que viria a libertar Israel. Imagine uma vila simples, com ruas de terra batida, o cheiro salgado do mar no ar e o murmúrio constante de homens contando histórias à beira das águas. Foi ali, nesse cenário comum, que a vida de Filipe começou, cercada pelas tradições judaicas e pela esperança de um futuro glorioso. Desde pequeno, Filipe ouvia as histórias dos profetas, contadas por anciãos à luz de tochas. As promessas de um Salvador enchiam o coração do povo de expectativa, mas para Filipe, essas histórias não pareciam apenas contos distantes. Ele carregava dentro de si uma curiosidade, uma inquietação que nem ele mesmo sabia explicar. Quando não estava ajudando na pesca, era fácil encontrá-lo observando o horizonte, como se esperasse que algo ou alguém surgisse. Os dias eram marcados pela simplicidade, redes sendo lançadas ao mar, vozes dos pescadores chamando uns aos outros e as ondas quebrando suavemente na areia. Filipe crescia entre a dureza do trabalho e os momentos de descanso sob o céu estrelado, enquanto pensava nas palavras que ecoavam na sinagoga sobre o reino de Deus. A vida em Betsaida parecia seguir seu curso previsível, mas Filipe nunca deixou de sentir que havia algo além do comum aguardando por ele. Então, em um desses dias aparentemente iguais a tantos outros, ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, um carpinteiro de Nazaré, dizem, que começava a chamar seguidores para algo maior. Filipe não sabia ainda, mas sua história estava prestes a mudar para sempre. Quando o encontrou pela primeira vez, Jesus não disse muito, apenas o olhou nos olhos e, com uma firmeza quase sobrenatural, declarou: "Segue-me." O olhar de Jesus tinha algo que Filipe nunca havia sentido antes. Não era apenas um convite, era como se aquele homem enxergasse não só quem ele era, mas também quem ele poderia se tornar. "Segue-me", disse Jesus, e aquelas duas palavras pareciam atravessar o tempo e o espaço, como se ecoasse na eternidade antes mesmo de serem pronunciadas. Filipe não hesitou. Algo dentro dele sabia que aquele momento era único, e ele simplesmente foi, deixando para trás o conhecido, como redes abandonadas na areia. Enquanto caminhavam, Filipe sentia uma mistura de excitação e incerteza. Quem era de fato aquele homem? Sim, Jesus vinha sendo chamado de Mestre, talvez até de Messias, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. No entanto, Filipe tinha uma característica que o definia. Ele não guardava as boas novas para si. E foi assim que, logo depois de ser chamado, ele pensou em Natanael, seu amigo de longa data. Filipe precisava contar o que havia acontecido. Ao encontrar Natanael, as palavras saíram quase atropeladas. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas falaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael ergueu uma sobrancelha claramente cético. De Nazaré? Pode vir algo bom de lá? Filipe, sem perder tempo, respondeu apenas:
Vem e vê. Havia uma confiança crescente em suas palavras, mesmo sem ter todas as respostas. Filipe sabia que, ao ver Jesus, Natanael entenderia. Enquanto conduzia seu amigo até Jesus, Filipe mal podia imaginar o que estava por vir. Ele ainda estava descobrindo quem era aquele mestre, mas já sentia que sua própria vida estava sendo transformada. A dúvida de Natanael, a pergunta que parecia ecoar em tantas mentes naqueles dias, era apenas o começo de uma jornada onde respostas muitas vezes vinham de formas inesperadas. Afinal, seguir Jesus era como entrar em um território desconhecido, onde o impossível se tornava real. Os dias ao lado de Jesus eram diferentes de tudo que Filipe já havia vivido. Cada manhã trazia um novo desafio, um ensinamento inesperado, ou algo que parecia romper com tudo o que ele acreditava ser possível. Filipe, com sua curiosidade natural, absorvia cada palavra e cada gesto do mestre. Mas havia algo que ele fazia quase sem perceber. Sempre que podia, ele trazia outras pessoas para perto de Jesus. Era como se Filipe soubesse que sua missão não era apenas seguir, mas também conduzir. Certa vez, em meio a uma multidão que parecia não ter fim, Filipe se viu diante de uma situação que jamais imaginaria. Jesus, ao notar que milhares de pessoas estavam seguindo-os por horas, sem nada para comer, voltou-se para ele e perguntou: "Onde compraremos pão para que estes comam?" Filipe ficou atordoado por um momento. Ele fez as contas rapidamente em sua cabeça e respondeu: 200 denários não seriam suficientes para dar sequer um pedaço de pão para cada um. As palavras saíram com um tom de lógica prática, mas Filipe ainda não entendia que o que Jesus propunha ia além da lógica. Jesus não o havia questionado para encontrar uma solução, mas para expandir sua visão. O mestre estava prestes a mostrar algo que Filipe jamais esqueceria. Enquanto outro discípulo, André, mencionava um garoto com 5 pães e 2 peixes, Filipe observava o que parecia ser um recurso insignificante. Mas, nas mãos de Jesus, o pequeno se transformou no suficiente. O milagre aconteceu ali, diante dos seus olhos, e Filipe viu o impossível se tornar real. Era como se Jesus estivesse ensinando, em gestos e não apenas palavras, que a fé começa onde a razão termina. Filipe ficou em silêncio, impressionado, mas a lição continuava a reverberar em seu coração. Havia ainda tantas coisas que ele não compreendia sobre o reino que Jesus pregava, mas cada novo milagre era como uma porta que se abria, conduzindo-o para uma verdade maior que o aguardava adiante. Filipe tinha um espírito curioso, sempre buscando entender mais do que seus olhos podiam ver. Ele ouvia as palavras de Jesus, assistia aos milagres, mas ainda carregava perguntas no coração. Certa vez, em meio a uma conversa mais íntima entre os discípulos e o mestre, Filipe fez uma pergunta que parecia simples, mas que revelava muito sobre sua sede por respostas. "Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta." Jesus, que sempre encontrava um jeito de transformar até mesmo as perguntas mais diretas em ensinamentos profundos, olhou para Filipe com uma mistura de surpresa e ternura. "Há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai?" Aquelas palavras foram como um raio atravessando o entendimento de Filipe. Ele não sabia exatamente o que esperava ouvir, mas a resposta o pegou desprevenido. Era um lembrete de que tudo o que Jesus fazia, suas palavras, seus gestos, seus milagres, apontava para algo maior, algo que Filipe precisava enxergar não com os olhos, mas com o coração. No entanto, Filipe era prático, alguém que tentava compreender as coisas de forma lógica, e a ideia de ver o invisível ainda parecia difícil de alcançar. Apesar da leve repreensão de Jesus, Filipe percebeu algo importante naquele momento.
Ele não era rejeitado por suas dúvidas. Pelo contrário, Jesus usava suas perguntas como ferramentas para ensinar verdades mais profundas. Mas a lição estava longe de terminar. Cada resposta de Jesus parecia abrir novas questões, novos caminhos para explorar. E Filipe sentia que a jornada com o Mestre não era apenas sobre entender quem Jesus era, mas também sobre descobrir quem ele próprio estava se tornando. Enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, Filipe começava a perceber que seguir Jesus era como desvendar um mapa que a cada passo revelava algo que antes estava oculto. As dúvidas ainda o acompanhavam, mas agora elas vinham junto com uma sensação de que algo grandioso estava prestes a ser revelado. Os dias ao lado de Jesus moldaram Filipe de maneiras que ele não podia prever. A cada ensinamento, a cada milagre, ele sentia como se os véus que cobriam sua compreensão fossem sendo retirados, revelando a grandiosidade do plano divino. Mesmo quando dúvidas surgiam, Filipe via na presença de Jesus a confirmação de que o caminho que trilhava era o certo. Porém, tudo mudou de forma definitiva quando ele testemunhou a morte e depois a ressurreição de seu mestre. Esse momento não foi apenas um ponto de virada na história do mundo, mas também no coração de Filipe, que agora entendia que seguir Jesus era mais do que aprender, era viver e espalhar sua mensagem. Com a partida de Jesus, Filipe sabia que uma nova etapa de sua jornada estava começando, uma que exigiria coragem, fé e total entrega. Após a ressurreição de Jesus, a vida de Filipe tomou um rumo que ele jamais teria imaginado. Não havia mais como voltar ao que era antes. Ele, que antes questionava e buscava respostas, agora carregava uma missão: espalhar a mensagem do reino para os confins da terra. Cada passo parecia guiado por uma força maior, como se o próprio céu o empurrasse em direção ao desconhecido. E foi nessa caminhada que Filipe se viu diante de um encontro inesperado, daqueles que mudam não só uma vida, mas muitas. Enquanto viajava por um caminho deserto, guiado apenas pela voz do Espírito, Filipe avistou uma carruagem. Dentro dela estava um eunuco etíope, uma figura de alto prestígio, lendo o livro do profeta Isaías. Filipe observou a distância por um momento, sentindo o coração acelerar. Então, com a certeza de que aquele era o momento certo, ele se aproximou e perguntou com simplicidade: "Você entende o que está lendo?" O homem ergueu os olhos, surpreso, e respondeu: "Como poderia, se ninguém me explicar?" A resposta parecia um convite direto. Filipe subiu na carruagem e, com paciência, começou a desvendar as Escrituras, mostrando como todas as palavras dos profetas apontavam para Jesus. O eunuco ouvia atentamente, como alguém que finalmente encontrava as peças que faltavam para completar um quebra-cabeça. A conversa fluía como um rio, e quando chegaram perto de uma fonte de água, o homem fez uma pergunta que arrebatou Filipe: "Há algo que me impeça de ser batizado?" Filipe sorriu. Nada o impedia. Ali mesmo, naquele deserto, ele batizou o homem, marcando o início de uma nova jornada para ambos. Mas antes que pudessem trocar mais palavras, Filipe foi arrebatado pelo Espírito e levado para outro lugar. O eunuco seguiu seu caminho, cheio de alegria, enquanto Filipe surgia em Azoto, com a missão ainda pulsando em seu coração. E assim, como um vento que sopra para onde quer, Filipe continuou sendo conduzido, sempre encontrando pessoas e lugares onde o nome de Jesus ainda precisava ser ouvido. Depois de ser levado pelo Espírito para Azoto, Filipe não parou. Como uma chama que se espalha, ele continuou a levar a mensagem do Evangelho por onde passava, até chegar a Samaria. Era uma cidade marcada por divisões, onde judeus e samaritanos evitavam contato há séculos. Mas Filipe, como sempre, parecia guiado por algo maior que preconceitos ou barreiras culturais. Ele não enxergava muros,
via oportunidades. Samaria estava em alvoroço. As palavras de Filipe começaram a atrair multidões. Ele pregava com uma paixão que não vinha apenas de suas palavras, mas também das obras que o acompanhavam. Enfermidades desapareciam, pessoas atormentadas eram libertas, e os sussurros de esperança se espalhavam pelas ruas. As vozes que antes só murmuravam dúvidas, agora ecoavam cânticos de alegria. Mas o que fazia de Filipe diferente era a simplicidade com que ele atribuía tudo a Jesus. Ele era apenas um mensageiro e fazia questão de lembrar isso. Entre os muitos que ouviam sua pregação, estava um homem chamado Simão, conhecido como o Mágico. Ele era famoso em Samaria, admirado por seus feitos misteriosos e pelo poder que dizia possuir. Mas, ao ver Filipe, algo mudou. Simão se tornou um entre os muitos que creram e foram batizados. Filipe não fazia distinção. Para ele, qualquer um que desejasse encontrar Jesus era bem-vindo. Apesar do entusiasmo da cidade, Filipe sabia que o verdadeiro trabalho ainda estava apenas começando. O Espírito Santo precisava vir sobre aquele povo. Então, Pedro e João foram enviados de Jerusalém e juntos oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito. Filipe, que havia iniciado o movimento, observava como tudo se encaixava, como cada peça encontrava seu lugar na grande obra que Deus estava construindo. Enquanto as ruas de Samaria ainda vibravam com a alegria do que estava acontecendo, Filipe já sentia em seu coração que outros caminhos o esperavam. Ele era, afinal, um homem sempre em movimento, guiado não por mapas, mas pela voz do Espírito que o chamava para o próximo destino. Depois do impacto que Filipe causou em Samaria, sua jornada continuou como um vento que ninguém podia prever para onde iria. Ele era como um instrumento afinado, pronto para ser usado a qualquer momento pelo Espírito de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu novamente. Um dia, enquanto orava e buscava orientação, Filipe ouviu uma direção clara, quase como um sussurro que invadia o silêncio. Vá para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, um deserto. O que Filipe poderia encontrar num deserto? Não havia multidões para pregar, nem cidades agitadas como Samaria. Mas Filipe não questionou. Ele foi. E no caminho, algo inesperado aconteceu. Era como se o deserto tivesse se transformado em palco para um encontro cuidadosamente planejado. Mais uma vez, Deus estava guiando seus passos para algo grandioso. Enquanto andava, Filipe viu no horizonte uma carruagem diferente de qualquer outra. O som das rodas era quase como uma batida ritmada no chão seco, e dentro dela estava um homem lendo em voz alta. Não era um viajante comum, mas um oficial de alto prestígio, tesoureiro da rainha Candace da Etiópia. O pergaminho em suas mãos tremulava com a brisa quente, enquanto ele lia trechos do profeta Isaías, claramente intrigado. Mais uma vez, o Espírito Santo falou a Filipe: aproxime-se da carruagem. E ele foi. Sem hesitar, Filipe chamou a atenção do homem e fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. Você entende o que está lendo? O eunuco levantou o olhar, surpreso, e respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? Era como se ele estivesse esperando por aquele momento. Filipe subiu na carruagem e, enquanto ela seguia pelo caminho desértico, começou a falar sobre Jesus, usando o próprio texto que o homem lia. A conversa fluía como um rio sereno, mas Filipe já sentia que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que não terminaria ali, naquele deserto árido. Depois daquele encontro no deserto, Filipe continuou sua jornada, sendo guiado, como sempre, pelo Espírito de Deus. Seus passos o levaram até Cesareia, uma cidade que era um ponto de encontro de culturas e crenças. Era diferente de todos os lugares por onde Filipe havia passado até então. Em Cesareia, ele começou a construir uma vida, mas sem jamais abandonar o chamado que o movia. Ele era, antes de tudo, um evangelista,
e sua missão parecia encontrar novas formas de se manifestar ali. Filipe tornou-se conhecido na cidade, não só por suas palavras, mas também pela maneira como vivia. Ele pregava nas praças, nas casas e onde quer que fosse necessário. Aos poucos, sua presença foi moldando a comunidade de crentes em Cesareia, que crescia tanto em número quanto em fé. Mas não era apenas isso. Filipe tinha algo que o tornava ainda mais especial. Uma família que também refletia o chamado divino. Ele era pai de 4 filhas e elas não eram comuns. Cada uma delas carregava em si o dom da profecia, uma herança espiritual que parecia fluir naturalmente na casa de Filipe. Imagine uma casa simples, mas repleta de fervor, onde a fé não era apenas ensinada, mas vivida em cada gesto, em cada conversa. As vozes de suas filhas, profetizando, ecoavam como melodias que anunciavam o reino de Deus. Era como se o ministério de Filipe se expandisse através delas, alcançando ainda mais corações. Cesareia tornou-se um porto seguro para Filipe, mas não um ponto final. Ele sabia que a cidade era apenas mais um capítulo em sua história. Filipe continuava atento, porque cada encontro, cada palavra dita, podia ser o início de algo maior. E em sua casa, onde fé e amor se entrelaçavam, Filipe sabia que Deus ainda tinha muito a revelar, tanto para ele quanto para aqueles ao seu redor. Os anos em Cesareia passaram como o curso de um rio calmo, mas Filipe nunca deixou de ser um servo dedicado. Mesmo com a rotina de pai e líder na comunidade, havia algo em seu coração que o mantinha em constante prontidão. Ele sabia que sua missão nunca terminaria enquanto houvesse pessoas precisando ouvir sobre Jesus. E Filipe, com sua calma e determinação, continuava sendo uma luz onde quer que estivesse. Com o passar do tempo, a casa de Filipe se tornou um ponto de referência para viajantes, missionários e líderes da igreja primitiva. Muitos vinham em busca de descanso, conselhos e, sobretudo, encorajamento. Foi nessa atmosfera que o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, encontrou abrigo na casa de Filipe. Imagine a cena. 2 figuras tão diferentes, mas igualmente comprometidas com o Evangelho, sentados à mesa, trocando histórias e estratégias sobre como espalhar a mensagem do reino. As filhas de Filipe, com suas vozes proféticas, enchiam a casa com palavras que ecoavam como trovões gentis, trazendo clareza e direção para aqueles que estavam de passagem. Mas Filipe, embora visse a influência de sua família crescer, permanecia humilde. Ele sabia que não era o protagonista da história. Era apenas um servo, um instrumento nas mãos de Deus. Mesmo na maturidade, Filipe continuava ativo. Ele pregava com a mesma paixão de seus primeiros dias e tinha o mesmo brilho no olhar quando falava sobre Jesus. Cada pessoa que cruzava seu caminho parecia encontrar em Filipe não só um pregador, mas alguém que realmente entendia o peso e a alegria de seguir a Cristo. E enquanto sua voz ecoava pelas ruas de Cesareia, Filipe sentia que ainda havia algo por vir. Como uma chama que se recusa a apagar, ele sabia que sua história ainda não estava completa. As últimas linhas ainda precisavam ser escritas e Filipe estava pronto para vivê-las. Filipe, já em seus últimos anos, continuava como um farol de fé em Cesareia. A comunidade ao seu redor crescia e os frutos de seu trabalho eram visíveis em cada pessoa que se aproximava. Ele não precisava de reconhecimento, pois sabia que a verdadeira recompensa vinha daquele que o havia chamado anos atrás, à beira do mar. Ainda assim, Filipe mantinha sua simplicidade, compartilhando histórias, ensinando sobre o reino e abrindo as portas de sua casa para quem precisasse. As ruas de Cesareia conheciam bem os passos de Filipe. Por onde passava, ele deixava palavras de consolo, orações fervorosas e o calor de alguém que realmente vivia o que pregava. Ele sabia que sua jornada não tinha sido em vão,
mas também entendia que o chamado de Deus nunca parava. Cada dia era uma nova oportunidade para plantar sementes, mesmo que ele talvez nunca visse os frutos. Embora as Escrituras não registrem os detalhes exatos de seu fim, as tradições sugerem que Filipe enfrentou o martírio, selando sua vida com o testemunho de fé que sempre carregou. Alguns relatos apontam que ele morreu fiel ao chamado que recebeu, recusando-se a negar aquele que transformara sua existência. Sua morte, assim como sua vida, foi um símbolo de entrega total, uma mensagem viva de que o Evangelho vale tudo. Mesmo em seus últimos momentos, é possível imaginar Filipe com aquele olhar sereno, sabendo que havia cumprido o que lhe fora designado. Seu nome ecoaria pelos séculos, não apenas como um dos 12 escolhidos, mas como um homem comum que se tornou extraordinário ao responder a um simples chamado: "Segue-me". E assim, Filipe deixou um legado que atravessou o tempo. Um legado que não está apenas nas palavras que ele disse ou nas vidas que tocou, mas na inspiração que sua história oferece para todos que, como ele, se perguntam o que Deus pode fazer com um coração disposto. E talvez a maior lição de Filipe seja esta: o chamado não é sobre onde começamos, mas até onde estamos dispostos a ir. A história de Filipe não termina com o último suspiro ou com o registro de sua morte. Pelo contrário, ela continua a viver, atravessando gerações, como um rio que nunca seca. Filipe nos ensina que não é preciso ter um início grandioso para viver algo extraordinário. Ele começou como um simples pescador, alguém comum em um mundo onde muitos sequer eram notados. Mas um chamado transformou sua vida. E com isso, ele transformou a vida de tantos outros. Cada passo de Filipe é uma lição sobre obediência. Ele não questionava para onde o Espírito o levava. Ele apenas ia. E é nesse ir que percebemos a força de uma fé verdadeira. Filipe confiava que, mesmo quando não via o quadro completo, cada momento tinha um propósito. Desde o deserto com o eunuco até as ruas movimentadas de Cesareia, sua vida foi marcada por encontros divinos que mudaram destinos. Ele nos mostra que o Evangelho não é apenas sobre palavras bonitas, mas sobre ações práticas. Filipe não apenas pregava, ele vivia o que acreditava. Ele foi uma ponte entre as pessoas e Jesus, alguém que apontava para a verdade maior, mesmo quando isso significava sair de sua zona de conforto. E talvez seja aí que Filipe nos impacta mais. Ele nunca buscou glória para si. Tudo o que fazia, desde os milagres até as conversas mais simples, era para que outros conhecessem o Mestre que transformara sua vida. E o que dizer de sua família? Suas filhas profetisas são um reflexo da continuidade do legado de fé que Filipe construiu. Ele nos ensina que a fé não é apenas para nós, mas para aqueles que vêm depois de nós, como uma chama que deve ser passada adiante. A história de Filipe é um convite para todos nós. Não importa onde estamos ou o que temos, há sempre um propósito maior nos chamando. Assim como Filipe ouviu e respondeu, cabe a nós perguntar: estamos prontos para dizer sim? O caminho pode ser desconhecido, mas as promessas que nos aguardam são infinitas. Se você gostou da história de Filipe e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.